Muito bem, estamos aqui então para mais um encontro Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast tem levado até você história de pessoas com fé no Senhor Jesus. Pessoas que vivem a sua fé não apenas quando cultuam, mas no seu dia a dia, no trabalho, no seu lazer, com a família. Pessoas que experienciam da fé cristã. E hoje nós temos aqui conosco o Ari. Então, Ari, se apresenta aí e fala um pouquinho da sua história para nós. Bom, reverendo JP, meu querido amigo, a todos os nossos queridos que estão nos assistindo, eu sou Aristides de Jesus Filho, sou natural de Campinas, São Paulo, e marido da Rebeca de Jesus, e pai do Timóteo, da Laura. A nossa família aqui em Tangará da Serra também conta com a presença da minha sogra, Dona Nilza, e o começo da minha história é por aí. De Campinas, eu ali tive a minha formação técnica. Depois só voltando ali, você nasceu em Campinas, é isso? Nasci em Campinas, exatamente. Nasce e cresce em Campinas mesmo? Em Campinas mesmo. Beleza. Minha formação técnica foi pelo Cotuca, o Colégio Técnico de Campinas. É praticamente um vestibular, né? A concorrência é tão grande, principalmente na década de 90, ali a concorrência para fazer parte do colégio técnico era algo assim a nível de um vestibular, né? E dali eu trilhei minha carreira. Um pouco antes disso foi uma quase ida para o jornalismo, né? Então, eu tinha uma professora, Maria de Lourdes, uma professora muito querida, que ela me incentivava muito porque eu escrevia muito bem. Ela gostava dos meus textos. Tanto que na primeira fase da Unicamp eu tive uma super nota lá por conta da minha redação, né? Mas aí a minha família teve uma situação muito especial financeira e acabou que eu tinha que escolher. Ou eu continuava no colégio particular, ou saía do colégio particular e ia para um colégio estadual na época, no ensino médio. Ou eu voltava um ano, que seria o primeiro ano do ensino médio, para trilhar o curso técnico. Curso técnico. E teu curso técnico foi o quê? Qual que foi a formação? Foi a formação em mecânica. Mecânica. Na época não tinha ainda o que a gente ouve como mecatrônica, né, mas tinha formação técnica em mecânica. Fazer um momento aqui de entendimento, talvez, poderia ser assim, Rev, da carreira que teve essa guinada. Mudou. De jornalismo foi para mecânica, foi para engenharia, né? Para engenharia mecânica, né? Então, depois da minha saída do Cotuca, em 1999, 2000 ainda faz parte do curso por conta do estágio técnico, que eu fiz o estágio justamente na empresa em que eu trabalhei por 21 anos, lá em Campinas, né? Que chama Robert Bosch. Trabalhei lá e justamente a entrada nessa empresa se deu pelo contato da empresa junto com a instituição técnica que proporcionava ali a gente fazer todos os testes, as entrevistas e tudo mais para as áreas que contratavam estagiários técnicos. Né? Bacana. E como é que acontece de conhecer a esposa? Como é que foi o processo? Onde que você conhece? Porque assim, vocês são de regiões diferentes, né? Como é que começou esse contato até conhecer e depois a sua história com ela? Bom, o bacana foi que eu conheci a Rebeca em 2010. Então, 2010 é o momento em que o meu sogro recebe uma proposta para pastorear uma igreja em Hortolândia, que era a igreja central de Hortolândia. E em 2008, 2009 praticamente, eu havia saído da igreja de Campinas, né, do bairro onde eu morava, e comecei, então, uma atividade de auxílio ao seminarista Daniel Seles, que hoje é um pastor, né, presbiteriano. O Daniel, ele, então, como seminarista, ele me convida para conduzir o louvor lá no ponto de pregação de um bairro chamado Orestes Húngaro, em Hortolândia. E assim, então, eu começo a minha caminhada ali em Hortolândia, né, no interior de São Paulo. É uma cidade que poucas pessoas conhecem, né? Mas é uma cidade muito próspera,
do ponto de vista de reduto empresarial, reduto de indústrias. Né? Ali em Hortolândia a gente tem muitas empresas. Quem pesquisar aí vai conhecer, vai observar ali que tem empresas de marcas assim gigantes aí que a gente nem imagina que estão instaladas em Hortolândia. Né? Então, ali começa então a minha caminhada com o Daniel Seles, nesse ponto de pregação. Um terreno da igreja que tinha ali uma pequena construção. E conheço então a Rebeca no acampamento de 2010. Então o pastor Adélcio, junto com a Nilza, junto com a sua família, chegam em Hortolândia no ano de 2010. E aí eu vejo uma vez ali, eu estava ali junto com o pessoal do louvor, conversando com um dos presbíteros, aí passa a Rebeca, né? De camisetão, bermudão, né? Um tênis estranho com velcro, assim. Eu falei, nossa, que isso aí é filho do pastor? Eu falei, é filho do pastor. Então, e foi assim que eu a conheci. E nesse acampamento também foi o acampamento que eu me aproximei da que seria, então, a minha sogra, a Nilza. Porque todo acampamento que se preze tem lá um momento de disputa de conhecimentos bíblicos, né? Então, teve um torta na cara. E nesse torta na cara, eu dei uma tortada na cara da sogra, né? Da futura sogra, né? E depois, na rodada seguinte, eu que levei a tortada. Então, aí começou a relação de amor e ódio, né? Entre nós. Foi assim. Beleza. A tua história de fé, como é que começa a sua experiência de fé? Onde que você se converteu? Qual foi seu processo? Sua família já era cristã? Como é que é o processo do Ari? Tá. A minha experiência de fé, ela começa com uma decisão da minha mãe em me colocar numa escola confessional. Então, eu estudei da primeira série até o primeiro ano do ensino médio, então segundo grau, né? Numa escola batista de Campinas, Colégio Batista de Campinas. O colégio que era um dos principais centros de educação, que era muito reconhecido pela qualidade do ensino, pela direção, pelos valores. E essa decisão minha mãe tomou, na época, de me colocar nessa escola. Então, eu passei ali, vou imaginar, do 5º ano até mais ou menos a 8ª série, né? Da 5ª série à 8ª série, depois de vencer aquela parte da parte mais infantil, né? Um pré-adolescente ali, fazendo piada de crente. Então, esse era o meu hobby. Porque eu tinha um problema muito sério com meus amigos crentes ali do colégio. Que existiam as atividades da igreja, existiam os momentos em que eles faziam algumas coisas legais, só que eles não me convidavam, né? Então, eu ficava muito louco daquilo. Eu falei assim, olha, por que eles não me convidam? Por que eles não me chamam para as atividades? O que acontece, né? Até que é o ponto que eu fui obrigado, então, pela minha mãe, né? Eu tinha lá os 13 anos de idade. Ela falou assim, não, filho, você tem que ir lá fazer a primeira comunhão e tal, e tal. Eu fui fazer a primeira comunhão. Só que minha mãe, muito simples, ela fez o quê? Ela comprou para mim uma Bíblia. Ela foi lá na livraria Salem, em Campinas, comprou uma Bíblia, pequenininha assim, de bolso. Que seria de bolso, mas uma Bíblia da Igreja Católica, uma Bíblia católica. E então, até então, qual que era meu contato com a Bíblia? Meu contato com a Bíblia era a Bíblia Batista, da Igreja Batista. Que era uma coisa assim, muito, muito sensacional que eles faziam, pensando hoje, né? Todo primeiro ano do ensino fundamental, eles faziam uma pequena formatura. E nessa formatura eles entregavam uma Bíblia com o nome na capa. Então existia a Bíblia, a capa preta, né? Que o pessoal falava, preta e vermelha, aquela Bíblia bem típica dos anos 90, dos anos 80. A Bíblia evangélica. E na capa tinha um peixinho, né? Um peixinho. E o meu nome. Então era nominal. Então eles faziam isso como um ato de evangelístico até. Né? E essa Bíblia que a gente usava nas aulas de religião. E aí foi assim que a minha conversão se deu. Porque quando eu ia nas aulas de catequese e tudo mais, né? E, claro, eu estava meio fora de época, porque eu tinha 13 anos e a molecadinha ali tinha a idade do Timóteo, hoje 8, 9 anos. Estavam fazendo a primeira comunhão. Então, eu levava a Bíblia e voltava para casa. Levava a Bíblia e voltava com ela para casa. Do jeito que eu levava, ela voltava e, assim, eu não tinha o que acontecia na aula de religião lá do Colégio Batista, não acontecia na minha aula da catequese. Então, isso fez com que, em um determinado momento, bem especial, eu me confrontei com aquilo, né?
E aí eu fui confrontado com essa situação e eu peguei e falei assim, eu vou pegar essa Bíblia aqui da Igreja Católica e fui lá buscar a Bíblia da Igreja Batista, estava bem escondida, estava num lugar assim, porque eu não tinha uso, eu não fazia uso dela. Mas por conta desse confronto, eu coloquei as duas Bíblias abertas em Êxodo capítulo 20 e li os textos eram as mesmas coisas. E ali, depois daquele momento, aquilo foi como um impacto, foi impactante para mim. Falei assim, mas espera aí, mas tá escrito a mesma coisa, por que as coisas são diferentes? E aquilo me incomodando. Fiz a primeira comunhão, e aí, logo em seguida, meu vizinho presbiteriano, né? E que a avó dele não gostava que ele brincasse comigo. Que ela falava literalmente assim, você não vai brincar com esse filho do capeta. Porque eu era filho do capeta. Então, assim, ela não podia, o neto não podia brincar comigo. Mas uma pessoa muito querida e que os tios ali organizando um campeonato de futsal entre as igrejas. E esse meu amigo falou pro tio dele, falou, olha, o Gugu, era o meu apelido lá de Campinas, apelido desde a infância. Minha mãe não me chama de Aristides, né? Nunca me chamou. Então ela sempre me chamou pelo apelido que ela mesma forjou. Forjou. Então foi assim que esse pessoal, essa família presbiteriana, que morava do lado da minha casa, foi assim que esse meu amigo, muito amigo, me convidou para um jogo de futebol. Falou assim, precisamos de alguém que... Ele jogava bola comigo, a gente fazia escolinha de futebol juntos. Eu falei, cara, precisamos de você lá no time da igreja. Eu falei, cara, mas é para jogar bola, né? É para jogar bola. Não vai ter nada negócio de crente não, né? Não, nada de crente. Pra ficar sossegado, é pra jogar bola. Tá bom, então eu vou. E aí eu fui e nunca mais voltei. Tá aqui até agora. De lá, né? Foi um momento muito especial. Recentemente eu entrei em contato com esse amigo, com esse vizinho meu, Thiago Estevão. Uma pessoa muito querida. E o tio dele que organizava isso, né? O Daniel Costa, é o presbítero lá em Hortolândia. Ele é presbítero da igreja onde meu sogro foi pastor. Bacana. Ari, e aí você continua a vida normal, trabalhando, Bosch, tudo, até que vai ter uma reviravolta na sua história, né? Que é o que fez você vir parar em Tangará da Serra, né? Foi. Conta um pouquinho desse momento para nós. Rev, desde 2013, né? Eu e a Rê, nós nos casamos em 2012, né? Em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer São José do Mantimento, que é uma cidadezinha ali no leste de Minas. Conheço, né? Já fui lá, preguei lá. Então, eu conheci um lugar assim que assim, eu falo que Deus fez um movimento especial quando criou aquele pedaço ali, porque é maravilhoso, o lugar é maravilhoso e as pessoas nem se falam, né? E desde aquele momento eu fui impactado pelo negócio da simplicidade. A primeira vez que eu estive lá, o vozão, Adenir, ele me pediu para pregar. Então, assim, toda vez que alguém ia lá diferente, ele falou assim, não, você vai lá fazer pregação, tal, não sei o quê. E eu lembro de ter feito uma pregação ao ar livre e as pessoas na varanda da casa e eu pro lado de fora, né? Porque, assim, ficava mais interessante para as pessoas ficarem na varanda da casa e eu pro lado de fora. E aquele céu estrelado, aquela lua crescente, bem cena do Chico Bento, sabe? Do gibi do Chico Bento, que sobe uma lua no meio da montanha. Então, eu fiz essa pregação lá. E aí, ano após ano, toda vez que a gente ia para lá, pelo menos uma vez por ano, às vezes um pouco mais de tempo, um intervalo de 2 anos, 3 anos, mas toda vez que a gente ia para lá, na volta, sair de lá era complicado, né? Eu sempre me emocionava muito, porque eu sabia que ver aquelas pessoas estar ali naquele ambiente seria um ambiente levaria muito tempo para estar ali de novo, né? Por conta das atividades, do trabalho, enfim. Chegou nesse mesmo período, primeira vez que eu voltei de Mantimento, eu bati o pé em casa, voltando das férias. A hora que eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, eu já tinha uma passagem lá para mim para ir para a República Tcheca resolver um problema. Então era assim, já começou assustador, o ano já começou avassalador, assim, né? Então isso tudo me fez pensar, eu tenho uma semente no coração de viver uma vida mais simples. Eu lembro que o tio falava para mim, contando todo o trabalho deles do ano inteiro, a renda deles do ano era o que eu ganhava em um mês. Eu falava, poxa vida, mas esse povo vive com tão pouco dinheiro,
mas eu consegui enxergar que eles viviam de uma forma mais feliz. Eles eram felizes, né? Aí eu tenho uma das tias que falava assim, ela é muito pragmática, ela falou assim, ô Guga, mas não esquenta a cabeça não, a nossa riqueza tá aqui, ó. Eu falei, tá aqui aonde? Ali, ó, a nossa riqueza, aonde? Na fossa. Na fossa, a nossa riqueza tá ali, porque a gente tem o que comer, tem tudo certinho, então beleza. Mas aí, isso tudo foi uma semente que foi plantada no nosso coração e a gente sempre orou por isso, né? Pra você ter uma ideia, antes da gente vir para Tangará, eu trabalhava a 7 minutos da minha casa. Então, morava eu a Rei e as crianças morávamos em Hortolândia. E da minha casa no meu trabalho, era exatamente 7 minutos, tá? Só que pela manhã, se eu pegasse o horário de pico e tudo mais, levava 1h e 10. Era um negócio assim assustador, o trânsito. Uhum. E aquilo é uma coisa que eu não tenho saudade, de jeito nenhum. Não tenho saudade de... Pouca coisa eu tenho saudade lá de São Paulo, tá? Pra ser sincero. Então, pandemia aconteceu. Dentro do contexto da pandemia, o meu sogro já estava aqui no Mato Grosso, porque quando ele saiu de Hortolândia, para o final da carreira, final do pastorado dele, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, ser um pastor missionário. Então, ele, em 2016, recebeu uma proposta, foi conhecer Cotriguaçu, nas férias de 15 para 16, e de 16 para 17, então, ele foi realmente para a Junta de Missões e foi para Nova Monte Verde. E em Nova Monte Verde, eu fiz essa mudança com ele, na verdade, né? Então, todo esse processo de mudança foi em dezembro de 2016. Nós saímos de Hortolândia, né, com o Uno, um Uninho, carregado de louça, porcelana, parecia uma batedeira, né? E nós viemos, foram 2.700 quilômetros rodados com o Uninho, até chegar em Nova Monte Verde. Então, esse foram um período aí de 3 dias de viagem, eu e meu sogro, sem ar-condicionado, né? O Uninho tinha um problema no banco, então a gente ia colocar um travesseiro. Então a gente ficava brigando que travesseiro que ia colocar, se era o dele ou se era o meu, né? Mas foi uma viagem muito boa. Fizemos essa viagem. E então, os anos seguintes foram anos em que o meu sogro e minha sogra sempre incentivavam muito a gente. Olha, sai daí de São Paulo, vem pra cá, vem pro Mato Grosso. E aí aconteceu dele adoecer. Depois de 4 anos trabalhando em Nova Monte Verde, ele foi transferido, foi uma permuta. O campo missionário resolveu então fazer, a Junta de Missões resolveu fazer uma permuta entre os pastores, Cotriguaçu e Nova Monte Verde. Ele foi para Cotriguaçu, mas a minha sogra não poderia ir naquele mesmo momento, porque ela precisava, como professora do estado do Mato Grosso, que ela se tornou, ela precisava de um tempo para que houvesse então a transferência de mudança. E aí, nesse momento em que ele vai para Cotriguaçu, na 3ª semana que ele está lá, ele adoece. E aí, depois de praticamente 5 dias desse adoecimento, as pessoas da igreja local eram as enfermeiras, os médicos ali da região de Cotriguaçu, observaram que ele tinha cobertura de plano de saúde e que o estado dele já era assustador. Sério. Ele contraiu o Covid. Contraiu o Covid. E foi assustador, assim. O caso dele foi um daqueles, assim, avassaladores, que a pessoa não é só um resfriado. Ele começa a ficar ruim, muito ruim, ruim. Então, ele é transferido, né, por decisão médica e com o auxílio do plano de saúde lá. Então, ele é transferido de Cotriguaçu primeiro para Cuiabá. Só que aí não acontece essa transferência. Aí abre-se uma vaga em Sinop. Aí não acontece essa transferência. Abre-se uma vaga em Tangará da Serra. E é essa vaga que efetivamente acontece. Das 3 cidades, né, a gente ficava mudando a imagem do grupo, sabe? Ó, ele vai para Tangará. Ah, não vai mais, vai para Cuiabá. Ah, não, agora vai para Sinop. E ficou nessa triangulação até que efetivamente a vaga de UTI surgiu aqui no hospital em Tangará da Serra. Ele chegou às 10 da manhã, por volta das 10 da manhã ele chega. Quando é 7 da noite eu tô aqui com ele. A última mensagem que eu troquei com ele foi essa. Falei, olha, o senhor tá indo para lá, eu tô indo junto. Ele fala, não precisa, não, eu tô indo, o senhor sabe que eu vou acompanhar o senhor, pro senhor saber que eu vou estar lá. Ele falou, olha, eu entendo a sua preocupação. Foi a última mensagem que ele trocou comigo, né? E nesse processo foram 46 dias, né? Do dia 7 de março de 2021, foram 46 dias até o falecimento dele. E nesses 46 dias, eu pedi demissão em Campinas, depois de 21 anos
de trabalho. Aham. Eu acertei com o apoio do reverendo Obed, da junta de missões, da executiva da junta de missões. Ele foi muito solícito, foi uma conversa de 5 minutos, na verdade. Eu falei, reverendo, eu estou disposto a ir para Tangará para auxiliar o meu sogro na recuperação dele. Porque ele foi acometido, o senhor sabe que ele está na UTI, lá em Tangará da Serra, e ele vai precisar de apoio para se restabelecer, e eu estou indo para lá. Estou disposto a isso. Minha esposa, meus filhos, nós vamos fazer isso. Vamos vender tudo aqui em São Paulo, alugar a casa, e nós vamos lá para Tangará. E ele fez só 2 perguntas. Uma pergunta para mim, por que você não leva o seu sogro para São Paulo? Eu falei para ele, olha, o senhor conhece Tangará da Serra é um polo de medicina, existe uma junta de 5 médicos especialistas no hospital onde ele está, então não faz sentido nenhum para mim ter que movimentá-lo de forma debilitada, trazer ele para São Paulo, eu não sei se aqui tem vaga, não sei o que vai acontecer numa eventualidade, eu tenho certeza que em Tangará ele vai ser bem assistido. O reverendo Obed falou, não, entendi, então tá bom. Aí a segunda pergunta que ele me fez, qual que é o valor do aluguel? Eu já tinha feito uma pesquisa prévia com auxílio da minha sogra que estava aqui já naquele momento. Olha, uma casa com acessibilidade em Tangará da Serra fica entre R$ 1.800 a R$ 2.400. Esse é o valor do aluguel das casas que a gente observou que realmente teria uma condição de ter um cadeirante. E ele falou, pode alugar. Quando ele falou pode alugar, eu não tive mais dúvida. Então era a hora de vir para Tangará. E a ideia era vir para 1 ano de jornada. É como um projeto, um grande projeto familiar. Então, nós vamos, o plano era vir, ficar aqui esse 1 ano, pensando que os 6 meses que viriam ali de maio em diante seriam os meses de recuperação. Eu brincava com a sogra, falou, pode ficar sossegado que eu vou dar banho no sogro, hein? Eu faço questão, porque eu tenho certeza que quando eu for dar banho nele, ele vai ficar olhando pra minha cara assim, olhando torto ainda. Você tá olhando, dando banho em mim. Eu tinha um relacionamento muito bom com ele, Tanto que ele não me chamava de Guga, de Ari, coisa, às vezes, raramente me chamava, muitas vezes ele me chamava de filho, Fala, filho, aqui, filho, o que você acha disso, tal. Então ele tinha um carinho muito grande comigo e eu tinha um respeito muito grande por ele. Uma figura paterna muito grande, além de ser o pastor, da nossa casa ali, da nossa vida, da nossa família. Uma pessoa genial. E naquele momento, assim, eu não medi, sabe, o tamanho da mudança. Da mudança que estava acontecendo. Não media, o foco, o objetivo era assim, cuidar dele, restabelecê-lo para o campo. E uma vez que ele tivesse voltado a trabalhar lá em Cotriguaçu, junto com a minha sogra, enfim, nós voltaríamos para São Paulo. E aí ficou. Aí ficamos. Ficou em Tangará. E aí já são quantos anos já que está em Tangará? Dia 26 de abril agora, de 2024, completou 3 anos. 3 anos. 3 anos. Como é que tá? Tá adaptado? Se sente já um tangaraense? Como é que você tá aqui? Muito bem adaptado. A cidade, além de ser uma cidade, um dos motivos da gente vir de tomar essa decisão, porque o povo aqui é muito acolhedor. A igreja que eu faço parte hoje, já como presbítero eleito, vim como presbítero em disponibilidade, e hoje como presbítero eleito, uma igreja muito acolhedora. Muito disso se deve à liderança e fundamentalmente o reverendo Francivaldo, Rev Fran, que foi quem me recebeu, quem me acolheu, quem fez um movimento ali na minha chegada aqui no primeiro dia que eu estava aqui, no dia 7 de março de 2021, ele reuniu ali na casa dele, junto com a UPA, com os adolescentes, porque ele sabia que eu era, naquele momento, em 2021, secretário presbiterial da adolescência lá em Campinas, do presbitério de Campinas. E ele falou assim, cara, tá vindo aí o presbítero Ari, não sabemos quem é, lá de São Paulo, pode ser que seja meio metido, não sei o que, a gente não sabe quem é, Então fizeram um macarrão pra mim, na época o Franco, a família Franco, que estava aqui em Tangará, agora eles estão lá em Goiás. Eles que fizeram todo o movimento ali, junto com o pastor, com a Cida, e nos receberam ali, me receberam na casa dele. E aí eu falei, gente, mas peraí, depois da janta posta, eu falei, peraí, mas gente, eu tô no Mato Grosso. Agora, vocês me recebem aqui com macarrão?
que negócio que é esse, né? Todo mundo começou a dar risada, né? Começaram a dar risada, né? Falei, Ari, a gente não sabia se você era um cara chato, não sei o que. A gente falou assim, a gente faz churrasco, vai que o cara não come, vai que é vegano, não sei o que. Vamos fazer um macarrão que é garantido. Faz um macarrão que dá tudo certo, né? Então foi muito engraçado, foi muito bom. Bacana. E hoje, você e Rebeca estão trabalhando novamente com adolescente, né? Sim. Vocês são hoje secretárias presbiteriais de adolescente. Perfeito. Então, tem dado continuidade a esse trabalho. Isso. Desde a nossa chegada, esse trabalho já nos foi colocado. Então, logo na nossa chegada, o conselho, junto com o reverendo Fran, eles nos colocaram nessa atividade, né? Tanto aqui na igreja, e depois, naturalmente, foi não só como conselheiros da UPA, né, da União Presbiteriana de Adolescentes, e depois também a secretaria do presbitério, do PSM, e agora, com a formação do presbitério de Tangará da Serra, meu nome foi indicado de novo e eu aceitei com todo carinho ser o secretário presbiterial da adolescência. Você é um cara de bom relacionamento, fez bons amigos, mas tem um momento que você fez referência a uma pessoa que eu acho que é interessante, até porque a gente conta histórias de fé, de amizade. Num momento da sua vida você faz uma referência ao Flávio, que foi um cara muito importante quando você chega aqui em Tangará da Serra. Como é que foi esse processo? O Flávio, assim como eu, genro de pastor, né? Então, um domingo antes da minha chegada, eles haviam convidado a minha família para um almoço. E a Rê, conversando com o Flávio, falou, olha, você precisa conhecer meu marido. Meu marido é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que tem as técnicas aí na parte de gestão empresarial e tal. Então vai ser interessante você conversar com ele. Eu venho de volta depois do processo de desligamento e tudo mais lá em Campinas, e com a mudança toda eu chego aqui no dia 26 de abril, né? 26 de abril de 2021. Foi esse o dia da nossa mudança efetiva. Quando eu chego, a família já estava aqui, mas aí quando eu venho com a mudança, né? Para a gente ocupar a casa então alugada. E aí, nessa minha chegada, eu chego com dengue. O dengue que eu contraí aqui em Tangará. Então, a minha ida para São Paulo para o meu desligamento foi um momento em que, assim, eu tive que adiar, porque eu deveria ter chego aqui uns 2 dias antes. Tive que adiar por conta dessa dengue que me acometeu. E aí, quando eu chego na segunda-feira, na quarta-feira, o Flávio de manhã passa lá em casa, buzina no portão, falou, bora para conhecer um pouco mais do que era esse ambiente do agro, né? Ele, como representante comercial de uma grande empresa de pneus, ele acaba me levando, então, com ele. Fala assim, Ari, vamos comigo, né? Você chegou agora, mas... E eu estava debilitado ainda da dengue, né? Peguei uma garrafa d'água e fomos embora. Fui com ele para fazer as andanças. Então, sempre que ele ia fazer alguma visita, ia para algum lugar, alguma fazenda, fazer algum atendimento, então ele me levava. E nessas idas e vindas era sempre uma aula. Então, ele sempre me dava informações importantes de como que funciona o agro, como que as coisas efetivamente eram. Porque lá em São Paulo, a gente tem, assim, um vislumbre do que é. Você sabe sobre, né? Não, você tem um vislumbre, você tem assim, uma pincelada. O Brasil é agro é tech, agro é pop, agro é não sei o quê, entendeu? Nada disso. A hora que você realmente vivencia um ambiente, porque Tangará da Serra é o polo do agro no Brasil, né? É a cidade número 1 para negócios do agro, né? Isso não fui eu que disse, são os dados econômicos aí, as necessidades que existem do agronegócio que mostram que Tangará da Serra é esse polo de fomento e de, não só agora na parte de medicina, como na parte de educação, mas como um ponto central de negócios do agro, né? Então, assim, isso é algo tão especial que foi o Flávio quem me introduziu, de fato e de verdade, para mostrar, olha, Ari, é assim que acontece o relacionamento com os fazendeiros, aquela história assim de que, sabe aquele vislumbre que você tem lá, fala assim, você tá andando num lugar desse, assim, numa cidadezinha dessa do interior do Mato Grosso, você tá lá, vê um capiar lá com um pedaço de capim na boca, um chinelo de dedo, uma camisa mal abotoada, você não dá nada para aquele pé rapado. Aquele lá é o dono da fazenda XYZ lá, que tem um trilhão de coisas e é um multimilionário, né? E assim, esses estereótipos, esses estigmas foram sendo quebrados por coisas realmente construtivas, por
por coisas que realmente faziam sentido, né? Para quem vive e respira aqui do agronegócio e tudo mais, né? Bacana. Ari, vamos lá para nossas perguntas diretas e finais. Você tem que falar para mim um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. Por quê? Tá. Velho Testamento, Provérbios. Provérbios. Por que você escolhe Provérbios? Por conta do cenário empresarial, né? Provérbios hoje tem sido o meu livro de estudo diário, né? Eu, inclusive, estou agora de novo no capítulo 16. Então, não tem nada que se compare ali do ponto de vista estratégico, financeiro, empresarial, do que as instruções que Salomão, pessoa de maior riqueza que já se tem notícia na face da terra, deixou para nós ali de mão beijada. Então, no Antigo Testamento, por conta dessa situação, por conta desse entendimento, até para que eu uso nas minhas apresentações. Isso é uma coisa muito importante. Então, todo final de uma apresentação, de um resumo gerencial de um trabalho, eu sempre coloco versículos ali de Provérbios, e esses versículos, eles acabam remetendo sempre àquilo que é o fundamento da minha existência, de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho em qualquer situação. Bacana. Novo Testamento. Novo Testamento, eu poderia citar... nós estamos fazendo um estudo muito forte com os adolescentes em Tiago, mas não é o meu livro de preferência. No Novo Testamento, o que me chama a atenção é Lucas, o Evangelho de Lucas. Porque ele é um evangelho temporão, né? Porque ele não viveu, não vivenciou as situações. Mas é aquela questão técnica. É um técnico, uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado, escrevendo, provavelmente patrocinado por Teófilo ali, né? Como a gente lê no texto. Mas ele é um estudioso. Então ele levanta um estudo de fatos ordenados. E isso tudo para o engenheiro é muito legal, né? Bacana, muito bom. Ari, um versículo que norteia a sua história. O versículo que norteia a minha história é Isaías 40, 30, 31. Os moços de exaustos caem, os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse versículo ele não é um versículo que me chamou a atenção porque eu fui um exímio leitor da Bíblia, né, quando adolescente. Mas me chamou a atenção no dia em que o jornalista, o Cabrini, ele abre a pasta, né, do Ayrton Senna, e lá na pasta da maletinha do Ayrton Senna tinha uma Bíblia. E nessa Bíblia ele vai lá e ele folheia essa Bíblia e ele encontra esse texto grifado. E na minha cabeça ele encontrou porque tem a ver com corrida, né? Os que renovam, correm com asas como águias. Eu imaginei na minha cabeça ali de adolescente, de 13 para 14 anos, que era alguma coisa nesse sentido, né? Mas para mim foi uma decepção. Porque eu tava naquela fase de contar piada dos crentes, né? Umas piadas pesadas. Justamente para contrapor ou para fazer graça mesmo, né? E deixar os meus amigos crentes ali meio constrangidos. E aí foi uma decepção para mim, porque eu falei assim, caramba, o Senna, que era o cara que eu acompanhava, né? Então, eu era aquele menino, junto com o meu padrasto, né? Que a gente acordava no domingo de manhã para comer um pão na chapa. O nosso café da manhã era esse, né? Era um pãozinho com manteiga na chapa, que a mãe fazia, um copo de leite com café, e assistia a corrida do Ayrton Senna. E pra minha decepção, eu falei, esse cara era um crente? Ixi, até o Senna era crente, cara. O Senna era crente. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas como assim, cara? Esse cara era crente, né? E eu fiquei pensando naquilo, falei, até o Senna era crente. Sei lá. E aí, esse versículo, então, da reportagem, né? Depois eu fui entender o sentido, fazer o que se era... sabido a respeito de Isaías, porque até então eu não entendia, não sabia o que era, né? Só fiquei com aquilo na cabeça. O repórter foi lá, pegou um versículo que era a respeito de corrida, né? Como se fosse uma corrida e não era nada disso, né? Muito bem, Ari, eu quero agora que você manda um recado, olhando lá para sua câmera. Recado de esperança, bem rápido, direto,
para aqueles que estão ouvindo o nosso podcast sobre vivenciar a sua fé, sobre você, o cara que vive a sua fé todo dia. Então, manda o seu recado para nós. Mando sim. Heavy, antes do recado, quero agradecer ao senhor pelo convite, né? É muito especial estar aqui e isso é algo que eu tenho certeza que vai fazer diferença, tem feito diferença na vida das pessoas, né? Todos os episódios que eu já acompanhei anteriormente são muito importantes. E o recado para os nossos telespectadores, né, é dizer o seguinte, que viva de forma coerente. Eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada que é a seguinte: não existe o Ari do trabalho, não existiu o Ari da Bosch, não existiu o Ari de casa, o Ari da igreja, o Ari do futebol. Eu sempre aprendi isso com o reverendo Celes, que foi uma pessoa com quem eu caminhei ali de 2009 até 2011, 2012. Que a gente tem que ter uma integralidade. Então, nós precisamos ser coerentes. A minha experiência de fé, nesses últimos anos, tem sido o seguinte, como pai, como marido, agora como presbítero aqui de Tangará da Serra, como empresário, né, dos 4 negócios que eu represento hoje, integralidade e coerência. Aquilo que eu sou na frente de uma diretoria de uma multinacional, eu sou quando eu estou tratando com um empresário que vem de uma origem familiar aqui nacional, quando efetivamente eu falo a respeito da minha vida e da minha fé, mesmo lá fora, no exterior, é algo que eu sempre procuro manter essa coerência, né? Ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias e falar a respeito, não perder nenhuma oportunidade de falar a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, gente. Esse foi mais um super encontro do nosso Vivenciando a Sua Fé, contando um pedacinho da história do Ari, que certamente vai edificar a sua vida. Você que acompanha o nosso podcast, já segue lá nosso podcast, aciona lá o sininho lá para você receber também sempre que tem um novo episódio. E se você é empresário que quer patrocinar esse podcast, venha com a gente, invista nesse podcast que tem abençoado muitas vidas. Uma semana linda e abençoada para você.